Amanhecer não é uma série para falarmos sobre ansiedade e tristeza. Porque ansiedade e tristeza são sentimentos inerentes à condição de vida humana. Independentemente da fase, da circunstância, da esfera, independentemente do estágio da sua vida, ou você já sentiu, ou está sentindo, ou vai sentir tristeza ou ansiedade. São sentimentos inerentes a todos os seres humanos. Contudo, por questões de alguns elementos que queremos tentar entender na série, em algum momento, para algumas pessoas, o estado de ansiedade e o estado de tristeza tornam-se um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão. E a prerrogativa, a responsabilidade do amanhecer é falarmos sobre o transtorno de ansiedade e o transtorno de depressão, que altera, inclusive, significativamente a forma como nós pensamos acerca de nós mesmos, traz angústia, sofrimento, altera significativamente a forma como nós enxergamos as pessoas, como nós interpretamos o mundo interior e o mundo à nossa volta. O transtorno de depressão e o transtorno de ansiedade, em alguns casos, em algumas instâncias, altera drasticamente, inclusive, a forma como nós interpretamos Deus e o nosso relacionamento com Deus. E é o que queremos com a série, refletirmos sobre o transtorno, sobre o sofrimento, sobre a angústia, quando a ansiedade, quando a tristeza, que são sentimentos de alguma maneira transformam-se em transtornos mentais, doenças que trazem angústia, sofrimento para a alma, para a mente, para o coração, para a existência. O jornalista Johann Hari viajou mais ou menos 64 mil quilômetros pelo mundo, desde grandes centros acadêmicos em cidades importantes como Chicago, até pequenas vilas na Índia, com a responsabilidade, com a vontade de entender, de pesquisar, de se inteirar sobre as possíveis causas que nos levam, como sociedade, a desenvolvermos um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão. E ele viajou 64 mil quilômetros e ele chegou a uma conclusão de que 9 fatores, cientificamente falando, nos tornam mais suscetíveis, mais vulneráveis a desenvolvermos um transtorno de ansiedade, segundo a ciência. 9 fatores. 2 desses fatores, eles são puramente biológicos e químicos. O que nos leva a um entendimento muito importante e nos confirma a grande importância dos médicos psiquiatras. A grande importância dos médicos psiquiatras. E de que talvez você não necessariamente precise passar por um evento traumático, um abalo emocional na sua existência, na sua história, para ter a possibilidade ou a infelicidade de acabar desenvolvendo um transtorno como esse. No entanto, 7 dos fatores são relacionados à forma como vivemos, à maneira como nós vivemos. 7 dos fatores que podem proporcionar um transtorno de ansiedade e de depressão estão relacionados à forma como nós vivemos. O que nos leva a algumas compreensões muito importantes logo nesse início de série. A primeira compreensão é que algumas pessoas podem estar ligadas, conectadas, enredadas a praticamente todos esses fatores e não necessariamente desenvolver um transtorno ansioso ou depressivo. Contudo, algumas pessoas podem estar ligadas, conectadas com apenas um e desenvolver um transtorno depressivo ou ansioso, porque cada um é único. Contudo, até mesmo a cura sobre a depressão ou a ansiedade é diferente para cada um.
Portanto, podem existir pessoas que estejam enredadas em diversos contextos, diversos fatores que sejam potentes para fazer com que de alguma maneira o indivíduo possa desenvolver uma síndrome ou um transtorno mental e não desenvolver. Assim como uma pessoa ou um indivíduo pode estar ligado e conectado apenas com um. E a cura também é diferente. Para o jornalista Johann Hari, o grande escritor Johann Hari, inclusive, se nós quisermos lidar com isso como sociedade, nós devemos encontrar os motivos pelos quais nós estamos adoecendo como sociedade. Esse é um grande ponto importante. Nós precisamos, como sociedade, entendermos. E aqui eu gostaria de definir para quem eu estou falando. Eu estou falando com nós, com sociedade aqui esta noite. Porque você não necessariamente possa ter desenvolvido um transtorno de depressão e de ansiedade, mas como sociedade, talvez você não seja a fonte que originou alguns desses problemas. Mas muito possivelmente nós reproduzimos grande parte desses problemas. Como, por exemplo, temos os nossos papéis na sociedade. Somos professores, somos empresários, trabalhamos, temos o nosso papel político, o nosso papel social, o nosso papel familiar. E muitas vezes alguns desses fatores nós acabamos reproduzindo. Portanto, eu quero falar conosco como sociedade. Ainda que você não desenvolveu um transtorno de ansiedade ou de depressão, como sociedade nós temos algo a conversar. Como sociedade nós temos muito, inclusive, sobre o que conversar. Esse é um problema nosso. Esse é um problema meu e seu. E se Johann Hari diz que 7 elementos são potenciais elementos que nos tornam mais suscetíveis, um dos grandes objetivos da série é justamente conversarmos, trazermos reflexão sobre a forma e sobre a maneira como nós estamos vivendo, sobre a maneira como nós estamos nos comportando. Por exemplo, há mais ou menos 200 anos, no final do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, houve um processo migratório muito curioso, onde as pessoas deixaram de viver nos campos da agricultura e passaram a habitar grandes centros comerciais, industriais. É nesse momento ocorre algum fenômeno social que tem impacto profundo sobre esta tensão que nós estamos trabalhando. Pesquisas apontam, por exemplo, que em 1970, 56% da população no Brasil morava em centros urbanos. É uma maioria, mas não é uma grande maioria. 56% habitavam em centros urbanos. E em 2006, esse número subiu para 80%. E a estimativa, segundo as pesquisas, é que em 2050, cerca de 90% da população brasileira vai estar habitando em centros urbanos. E é curioso, porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais estressado, mais ansioso da América Latina. Perceba que há algo neste fluxo de quando as pessoas deixam de habitar as fazendas, os centros rurais e passam a habitar cidades, centros urbanos. Há algo nesse processo migratório que é responsável para que nós, como sociedade, venhamos a desenvolver alguns transtornos ansiosos. E não apenas isso, olha que curioso, segundo a OMS também, o Brasil é um dos países mais depressivos aqui da América Latina. A taxa de depressão a nível mundial é 4,4%. Isso significa que no mundo hoje cerca de 320 milhões de pessoas sofrem com depressão. A taxa no Brasil é de 5,8%. Portanto, o Brasil é um país muito depressivo e o Brasil é um país muito ansioso. E eu acredito que esse processo migratório, quando a gente deixa de habitar lugares rurais e passa a habitar lugares urbanos, existem algumas circunstanciais que habitam em torno de nós e que gravitam em torno de nós,
que de alguma maneira distorcem alguns valores. E hoje, essa noite, eu quero me propor a falar especificamente sobre alguns valores. Ou melhor, hoje eu quero me propor a falar apenas sobre um valor que ocorre quando nós habitamos grandes centros comerciais, grandes metrópoles, zonas urbanas. Eu quero falar sobre um fenômeno, sobre algo que ocorre, um tipo de valor que ocorre. Um tipo de valor que é mudado drasticamente. Talvez por conta do comércio, da propaganda, nós passamos a acreditar que existe uma felicidade muito grande no ter. Esse é um processo, esse é um valor que talvez nós até reproduzimos ele. Há felicidade no ter. Existe felicidade em possuir. Uma pesquisa feita com um grupo de pessoas, note que curioso, uma pesquisa feita com um grupo de pessoas que iriam se reunir durante 4 meses. A cada 15 dias, tinha a função, o objetivo de fazer algumas perguntas para os integrantes desses grupos, desse grupo especificamente. E a primeira pergunta que foi feita aos integrantes desse grupo era: qual é o objeto de consumo que você quer? O último objeto de consumo. Qual é o último objeto, desejo de consumo que você tem que vem à sua mente? Aí os integrantes do grupo logo passaram a responder: tênis, o último modelo do celular, o último carro. E eles passaram a ser questionados e colocaram isso na roda, sobre os seus últimos desejos, ou sobre aquilo que eles gostariam muito de obter. E a segunda pergunta é muito curiosa, porque a segunda pergunta foi a seguinte: e como você acha, ou melhor, o quanto que você acha que isso vai trazer de impacto, de mudança, de significado na sua vida se você obter? Já parou para pensar? Eu fiquei com vergonha. Porque eu fiz rapidamente. Quando eu me deparei, eu falei: não, vamos lá, eu vou fazer, não posso falar de algo que eu não fiz também, fiz a experiência comigo. Falei: o que eu quero? Último objeto de desejo, trocar de celular. E o quanto que sua vida vai mudar? Travei. Eu vou tirar fotos melhores, pensei. Aí logo veio a voz: ô Espírito Santo, você nem usa muito as suas redes sociais? Você nem tira foto? E o grupo logo chegou à conclusão de que isso é bobagem introjetada na nossa mente por conta de publicidade barata. Logo chegou à conclusão: é só você fazer essa experiência. Pensa no que você quer. Beleza, pensou? O quanto que vai mudar a sua vida se você tiver isso? Não responde, que eu vai passar vergonha aqui. Eu passei. E aí, no grupo, eles começaram a perguntar o seguinte: o que vocês, então, acham sobre coisas que vocês poderiam ter ou coisas que vocês poderiam fazer que traria mais sentido, mais significado à vida de vocês e à existência de vocês? E logo, muito rápido, começou a surgirem respostas como música, leitura, viagens, momentos. E o grupo logo chegou a uma conclusão de que experimentar é muito melhor do que ter. Foi uma conclusão que o grupo chegou. Experiência faz mais sentido do que ter. Inclusive Tim Keller, um autor, um escritor, um psicólogo americano, cientificamente comprova que há uma bagagem de lixo publicitário que acabou invadindo a nossa mente e tem nos tornado cada vez mais mentalmente doentes. E sabe o que é curioso? Quando a gente se depara nessa tensão de experimentar e de ter, tem um cara na Bíblia que fala sobre isso. Tem um cara na Bíblia que fala sobre isso de uma maneira incrível: Salomão. Salomão fala sobre isso de uma maneira extraordinária. Na realidade, Salomão, ele decide pegar toda a sua experiência, ele decide pegar toda a sua sabedoria, a sua inteligência e a fazer uma pesquisa sobre o que vale a pena, o que dá sentido na vida debaixo do sol. Por que debaixo do sol? É curioso. Debaixo do sol, porque ele não quer colocar a eternidade na equação.
Salomão reconhece que quando a gente coloca a eternidade, inclusive ele reconhece no livro de Eclesiastes que Deus, de alguma maneira, colocou no ser humano um desejo, uma sede pela eternidade, mas ele não quer colocar isso na equação. Ele quer colocar na equação a vida que acontece debaixo do sol, que é a vida que acontece quando a gente nasce, da luz do ventre materno até a escuridão de um túmulo. O que faz sentido debaixo do sol? Da luz do ventre materno até a escuridão do túmulo. Porque tanto rico, tanto pobre, tanto justo quanto ímpio, aquele que oferece sacrifício, aquele que não oferece sacrifício, no fim das contas, o destino de todos é o mesmo: sepultura. Portanto, o que vale a pena? O que vale a pena debaixo do sol? E ele começa, inclusive, uma dica. Uma dica. Está depressivo? Não leia Eclesiastes sem a ajuda de um psicólogo, de um mentor, de um pastor. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Veja como Salomão começa, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Que grande inutilidade, é mesmo, grande inutilidade. Diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? 12 capítulos para encontrar algum sentido nessa vida. Vamos para o spoiler. Capítulo 12, último capítulo, versículo 8. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Nada faz sentido. Para Salomão, utilizou de toda a sua sabedoria, de toda a sua experiência, para investigar todo o esforço que o homem faz debaixo do sol, e chega à conclusão que não tem muito sentido. Mas ele acha alguns sentidos, alguns poucos sentidos que estão mais ligados com experimentar do que ter. Salomão encontra alguns poucos sentidos na vida que estão muito mais ligados com experimentar do que ter. Capítulo 2. Ele diz assim: não me neguei nada. Não se negou mesmo, Salomão. Se você começar do início do capítulo 2, ele vai dizer assim: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas, fiz jardins e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore, construí também reservatórios, comprei escravos e escravas, além disso, bois e ovelhas, ajuntei para mim prata e ouro. E vamos falar de fama? Eu me tornei mais famoso do que todos aqueles que estiveram antes de mim em Jerusalém, na cidade santa. Fui famoso e tive tudo. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. E aí ele dá um segredinho pra gente. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a minha recompensa. Versículo 11. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, porque o prazer estava no trabalho e não naquilo que o trabalho poderia dar. Segredo da vida de Salomão. Segredo da vida de Salomão que ele nos apresenta. Quer encontrar sentido? Se alegre no trabalho. Exemplo: vou trabalhar para trocar de carro. Já fiz. Então, trabalhe, guarde dinheiro, faça suas matemáticas. E esse processo do trabalho, ele diz que ele é muito mais prazeroso do que o bem adquirido. Porque tem uma máxima, eu quero compartilhar essa máxima com vocês. Coisas são absolutamente incríveis até as termos. Experiências são absolutamente incríveis quando as vivemos. Coisas são absolutamente incríveis até as termos. E experiências, é por isso que Salomão diz que ele encontra mais sentido no trabalho do que propriamente no resultado do trabalho. Porque quando você acaba adquirindo o resultado do trabalho, demora praticamente instantes para você perceber: ops, talvez ano que vem eu troque de novo. Ou a próxima geração de celular, talvez isso faça mais sentido. Porque bastou uma semana. Às vezes o esforço
foi mais longo, teve mais tempo para adquirir. Então é o que Salomão diz, está vendo esse esforço que você traça? Faça com gosto, porque eu encontrei prazer e satisfação na vida no trabalho, não naquilo que o trabalho poderia me dar. Isso é diferente. E é curioso e lamentável, porque a gente vive uma era onde muitos mentores têm se levantado para nos ensinar a ter. Mas poucos mentores têm se levantado para nos ensinar a desfrutar da vida. A maioria dos coaches, dos mentores, querem mostrar para você caminhos, estratégias desse mercado competitivo para que você de alguma maneira consiga se ressaltar, mostrar a diferença, para que você consiga estratégias para ter as coisas. Mas aí quando a gente vai falar, então como é que eu desfruto disso? Poucos. Augusto Cury diz que nós estamos na idade da pedra em relação à gestão das nossas emoções. Porque muitas vezes a gente até inclusive acaba se deparando com excedente. Está trabalhando, normal, opa, dinheiro, né? Quem nunca? Ops, o Rafa direto, né? Ops, dinheiro. Tá aqui, nossa, e agora? Até isso para Salomão, até a possibilidade de desfrutar do excedente, é um segredo da vida. Olha o que ele conta para nós. No capítulo 5, ele diz assim: e quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, porque a capacidade de desfrutar vem de Deus, e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Sabe por quê? Para Salomão, a outra máxima, que felicidade não se conquista, se percebe. Felicidade se percebe. Felicidade se percebe. É um presente de Deus para você. É um presente que Deus te dá para conseguir desfrutar da vida. Dessa vida sem sentido e de toda essa dinâmica que ocorre debaixo do sol. Portanto, se a gente quer alcançar algum sentido, a gente tem que aprender a perceber a felicidade, que muitas vezes não está aqui, está aqui. Está aqui. Está na ótica, está na percepção. E para Salomão é tão triste quando o inverso acontece. Para Salomão é tão lamentável quando o inverso acontece, que ele diz assim no capítulo 6: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Olha o drama de Salomão. Um recém-nascido, uma criança que nasce morta, não teve a oportunidade de contemplar a luz do sol, não teve a oportunidade de construir um pensamento, de visualizar o belo, de discernir as coisas. Tem mais sorte do que alguém que vive a sua vida, e vive a sua vida longa, mas perde a capacidade de desfrutar as coisas. Isso é mais triste para Salomão do que o luto do recém-nascido. A incapacidade de desfrutar a vida para Salomão é mais triste do que o luto do recém-nascido. É por isso que no capítulo 9, quando Salomão vai se aproximando da parte conclusiva do seu livro, ele nos dá algumas dicas essenciais, nas quais eu quero compartilhar mais um pouco com vocês essa noite. Capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Versículo 3. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos, a escuridão de uma sepultura, o vazio de um túmulo. O destino de todos é o mesmo. Versículo 7. Portanto, vá. Portanto, vá. Coma com prazer a sua comida. E beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você fez.
Deus já se agradou. Você que às vezes acaba tendo aquela síndrome luciférica dentro de você e quer construir Torre de Babel, você não conseguiu ainda ser contente com a vida. Deus já falou, tá bom meu filho, tá bom dessa forma, tá, vai comer agora, vai descansar. Não, eu quero perfeccionismo luciférico. Eu quero os reinos do mundo. Aí você vai para Paulo, 1 Timóteo capítulo 6, e vai nos dizer: a piedade e o contentamento é grande fonte de lucro. Tendo o que comer, tendo o que vestir, estejam com isso satisfeitos, felizes. E se você quer juntar para si mais coisas, você corre um grande risco aí de ficar depressivo, de ficar ansioso e cair em grande sofrimento. Mas aprenda a desfrutar do seu alimento, a beber uma boa bebida e a ser feliz com aquilo que Deus te deu, porque Deus já se alegrou. Quem não se alegrou é você. Você ainda não se alegrou, você ainda não se contentou com aquilo que Deus já te deu. Você já tem o suficiente para desfrutar a vida, você já tem o suficiente para comer e para beber. Portanto, tendo o que beber, tendo o que comer, estejamos com isso satisfeitos. Mas você não quer, você quer mais. E muitas vezes o mais, a angústia, a ânsia pelo ter, te tira, te rouba, te sequestra do prazer de estar diante de um bom prato de comida e degustá-la. Em uma roda com os amigos, comendo um churrasquinho. Eu não vou nem falar beber vinho para não gerar polêmica, porque foi Salomão que falou, não eu. Aí Salomão continua, olha que simplicidade. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Alguns eruditos acreditam que o que Salomão está dizendo aqui tem aspectos salvíficos, das roupas brancas da salvação e do óleo do Espírito Santo. Mas o que eu acho que o que Salomão está dizendo aqui é bem mais simples, e ele não está querendo tornar as coisas de maneira enigmática, simbólica. O que ele está dizendo é o seguinte: se vista bem, passa um bom perfume, e é isso aí. Se vista bem, passa um bom perfume, e é isso aí. Como que você vai se vestir? Do jeito que você quer, sem atender às expectativas de uma sociedade doente, mas do jeitinho que você quer. Eu quero hoje é de chinelo, é chinelo. E o meu perfume hoje vai ser mais natural. Amém. Que as pessoas aguentem. Se vista bem. Passe um óleo, um perfume, no mínimo um desodorante. Mas seja feliz. Acorde. Tome café da manhã com a sua esposa. Desfrute do pão de cada dia. Desfrute da possibilidade de sentir o sabor da água descendo, hidratando o seu corpo. Vista, tome um banho e vai para o seu trabalho e seja feliz naquilo que você está fazendo. É o que Salomão está dizendo. Muita coisa não tem sentido, mas nisso aí que eu estou falando, isso aí tem sentido. Tem sentido. Aí ele diz algo fantástico na continuação. Ele diz assim: desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Sabe o que eu gosto de pensar? Eu sei que tem menores aqui, mas o que ele está dizendo? Faça amor. Faça amor com a sua esposa. Desfrute a vida com a sua esposa. Não tenha uma relação sexual vazia, com uma mente doente que tem aquela relação sexual com os olhos, que já traz para a relação sexual o adultério, a comparação. Não. Desfrute a vida. Um beijo, o cheiro, o coração, a alma. Desfrute a vida com a mulher que você tem. E quando você olhar para a marquinha dela no corpo dos filhos, lembra que aquilo ali é a marca da história de vocês. E não fica comparando, porque agora ela não tem mais o corpo. Não, isso não é coisa de quem quer desfrutar a vida com a mulher que ama.
Desfruta a vida com a mulher que ama. Faça amor com a sua mulher. Valorize a sua mulher. Honre a sua mulher. Até porque senão você vai ter dores de cabeça. Vai se incomodar bastante, vai precisar procurar um psicólogo. Então é o caminho mais fácil. Desfrute com uma mulher só. É meio curioso isso vindo de Salomão, né? Que tinha 1000. A gente meio que... não sei. Mas beleza. Uma mulher só. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Sabe o que é curioso? Que todos esses elementos que Salomão nos ensina, coma, beba, se vista bem, desfrute a vida com a sua esposa e faça tudo com intensidade, com amor. Nada disso depende do ter. Nada disso depende de ter alguma coisa. Tudo isso aqui, todas as possibilidades de ter são disponíveis a nós. Todas essas possibilidades de ter estão disponíveis a nós. Portanto, experimente a vida. Desfrute da vida. E agora um segredo. Um segredo para a gente ir para a parte final. Durante o desenvolvimento da série, uma das grandes perguntas que eu queria ousar responder, uma das grandes perguntas que eu queria tentar responder, é como a nossa fé em Jesus Cristo pode, de alguma maneira, nos ajudar diante do sofrimento e diante da angústia de alguém que está passando por um transtorno de ansiedade e de depressão. Eu queria saber, Deus, eu não quero trazer apenas o que acontece debaixo do sol do Salomão. Como a minha fé em Jesus pode me ajudar a sair dessa? Como a minha fé em Jesus pode me ajudar a vencer a depressão e a vencer a ansiedade? Aí descobri um segredo. Salmos, capítulo 4. Versículo 6 diz assim: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos fará desfrutar o bem? A resposta: faze, ó Senhor, resplandece sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Não é uma alegria sobre ter, é uma alegria sobre perceber na experiência de um relacionamento, da iluminação, do revestimento, da transformação do Espírito Santo. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando minha filha tinha 2 anos e alguma coisa, eu me lembro de estar andando com ela de bicicleta na praia. Ela é fissurada por parquinho. Eu já contei essa história uma vez aqui. A minha filha é fissurada por parquinho. Tanto que se eu estou andando de bicicleta e tem um parquinho, acabou o passeio de bicicleta, é parquinho na veia. E nessa época, a minha filha, ela não sabia falar muita coisa. Então quando ela via um parquinho, a única palavra que ela... Por exemplo, eu quero ir no parquinho. Ela escrevia essa frase, falava essa frase: parquinho, 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 parquinho. Entendeu? Era assim: parquinho, 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 parquinho. E uma vez a gente estava andando de bicicleta e tal, e eu não estava afim de parar no parquinho. Eu queria mais parar na areia e tal. Estava numa outra vibe. E não estava muito afim de ficar cansando as costas. Estou com 30 já. E aí eu passei pelo parquinho, ela: parquinho, parquinho, parquinho. Falando, não, fui para frente. Andei mais uns 1 quilômetro. Eu falei: aqui não tem parquinho, aqui vai ser paz. Parei com ela. Só que ela é ligada, porque ela tem um senso de direção. Então ela sabia que o parquinho ficava para lá. A gente veio de lá e parei 1 quilômetro. Depois a gente desceu na areia,
arrumamos a bicicleta, sentamos. De repente eu só escutei, parquinho, puf, e foi para aquela direção do parquinho. Eu falei, não pode, ela não vai, ela nem sabe, ela nem tá vendo o parquinho, não pode. Ela tá de sacanagem. Eu falei, vou deixar, né? Não vai, ela vai voltar. Filha, vem cá. Parquinho. E a voz foi diminuindo. A voz dela foi diminuindo. Parquinho, aí foi 10 metros, 20 metros. Eu falei, não acredito, cara. Ela acha que ela vai alcançar o parquinho. E detalhe, né? Se você é pai, você sabe que parquinho com uma criança de 2 anos sem pai é desastre. Ela vai se machucar, ela vai se quebrar. Minha filha gosta de descer o escorregador de costas. Ela... É complicado. Então, eu estava bem ciente de que esse parquinho eu tenho que levar. E ela sozinha, só que ela não sabia disso. Ela achava que ela podia ir sozinha pro parquinho. Ela foi, parquinho. Daqui a pouco, cara, ela se afastou, sério, uns 70 metros. Eu falei, nossa, eu vou buscar minha filha, daqui a pouco eu vou perder. Fui. Cara, quando eu cheguei perto dela e conforme eu fui me aproximando, a voz voltava, parquinho. Eu falei, nossa, parece aquele brinquedo que ninguém desliga a pilha. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu fui, eu peguei ela no colo, assim, o coraçãozinho dela tava batendo forte. Eu falei, filha, mesmo que você chegue no parquinho, o papai tem que estar junto com você. Para você desfrutar do parquinho, o papai tem que estar junto com você. Às vezes a gente é bem assim. Sai correndo na direção oposta de Deus. Bens materiais, carro, casa, celular, ter, e vai correndo do lado oposto de Deus. E Deus... Será que ele não sabe que há um mal terrível debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor? Será que ele não sabe que ter sem mim é eu que concedo a ele a graça de desfrutar de algo? É tão ridículo. Eu me lembro dessa imagem dela, eu falei, não é possível. E a gente faz as mesmas coisas, a gente faz a mesma coisa. A gente vai correndo do lado oposto de Deus para ter, vai perdendo a fé, vai perdendo tudo, vai adoecendo, mas a gente quer ter. E às vezes consegue e morre. Chegou lá, nem desfrutou, porque morreu, mas conseguiu. Parabéns, conseguiu. Mas se esqueceu que a possibilidade do desfrutar vem de Deus. A possibilidade de desfrutarmos a vida vem de Deus. Portanto, a minha oração é: resplandece, Senhor. Resplandece a sua luz sobre nós e nos dá alegria maior do que aqueles que têm, e enche o nosso coração com a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Vamos orar?